Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à sexta-feira, o nosso estudo adicional. E o estudo adicional começa falando como deve ter sido difícil para a igreja em seus primórdios, a igreja adventista, reconhecer a besta que sai da terra, a segunda besta, como os Estados Unidos. Porque isso foi feito pelos pioneiros ali em 1851. E naquela época, os Estados Unidos não era a potência que é hoje. Os Estados Unidos tinha em sua frota de navios 48 navios, e isso era considerado pouco. O interessante é que os Estados Unidos se tornou uma grande potência a partir da Guerra Fria, onde ali os Estados Unidos vendeu, né, os seus até 1880 só tinha 48 navios, como já falei. Mas para você ver, né, 1851 foi reconhecido, 1880 que foi ter navios assim em quantidade e ainda era pouco para aquela época. O interessante é que depois da Guerra Fria, que os Estados Unidos se tornou uma potência é, que é hoje, né? Apesar que hoje temos algumas nações que tentam se igualar economicamente, mas alguns chegam que até a China se passa, né? É superior. Porém, lembre-se das duas questões que os Estados Unidos se diferencia de outras nações, que é o aspecto da liberdade religiosa e econômica. Então, se a China hoje é superior, alguns assim acham, não há nem liberdade econômica, nem tampouco religiosa. É um país ali onde a ditadura prevalece e a gente precisa entender que o sinal dessa besta como um povo terá essas duas questões, então por isso que para nós mantemos aí a nossa visão, que é os Estados Unidos. O interessante da lição, então, que enfatizou essa semana sobre o aspecto da besta, né? A primeira besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Um poder político e um poder religioso. Na verdade, na ordem é poder religioso que sai do mar e poder que sai da terra, né? Um poder político. E eles vão se unir. E no caso, os Estados Unidos reconhecerá Roma papal como que tem detentora dessa verdade importante para o tempo do fim. Na sexta-feira também eu gosto de revisar os capítulos que a lição nos traz aí como importante para a gente ler do livro Grande Conflito. Essa semana foi o 37 e 38, que tem como título A Proteção e o Teste. Olha aqui, diz assim: Deus conduz seus seguidores à Bíblia como sua única proteção contra o poder dos espíritos do mal. Satanás usa toda a estratégia possível para impedir que as pessoas obtenham conhecimento da Bíblia. Deus protege seu povo, mas Satanás tenta enganar e desviar as pessoas de estudar a palavra. Aqueles que procuram obedecer os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria, porque o inimigo não é feliz que a gente guarde e seja obediente a Deus. E aí agora vem o problema de a gente não estudar a palavra e guardar os mandamentos. Roma papal tem que ser o clero é o único que tem poder e conhecimento para interpretar as escrituras de maneira correta. E muitas pessoas cegamente estão seguindo esse erro, esse pensamento. E o problema é que isso estão conduzindo as pessoas para um caminho de perdição. Não podemos confiar aos homens a decisão eterna. Temos que de nós mesmos investigar as escrituras para que assim possamos encontrar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Isso você encontra aí no capítulo. Outra frase também interessante: nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer verdades difíceis. Quem nos dá a interpretação correta é o Espírito Santo. E por isso que precisamos pedir a direção toda vez que vamos estudar as Escrituras. E o outro capítulo, o teste, e diz assim, ó: essa nova mensagem descreve uma condição terrível. Toda vez que as pessoas rejeitam a verdade, sua mente se torna mais sombria e seu coração mais obstinado. Continua a passar por cima de um dos 10 mandamentos até perseguir aqueles que consideram a lei santa de Deus. Então, ó,
Além de rejeitar, a sua mente vai ficando que calejada com o erro e começa a achar agora de tanto que não precisa guardar, como perseguir quem guarda. Hoje, quando a gente fala em perseguir, alguns até falam assim que fazem zombaria, né? Que nada, rapaz. Cada um guarda o que quer, pensa o que quer. Mas no final dos tempos, vocês vão ver as pessoas se revoltando contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus. Olha aí o que diz Ellen White de maneira inspirada. É assim que a mensagem será proclamada. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão qualificados pela unção do Espírito e não apenas pela instrução recebida em escolas. O poder maior que precisamos, queridos, não é do conhecimento intelectual, mas sim do poder do Espírito para concluir esta obra. Confie no Senhor, faça o certo, que Deus agirá em nosso meio e por meio de nós. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por mais esse momento que estamos estudando a Tua palavra por meio da lição. Ajude-nos a nos preparar para o tempo do fim, compreendendo as Sagradas Escrituras e recebendo o poder do alto. Cuida de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe e obrigado por sua presença mais uma vez. E até amanhã, lembrando que dia de sábado é à tarde, a última lição do trimestre, para que no outra semana, no início do mês de julho, possamos começar o estudo de Marcos. E também a gente vai estudar a lição de jovens, que fala sobre parábolas, tá certo? Tchau, tchau!